ridículo da série tentando redimir o Chuck. Um personagem que era pra ser irredimível. Ele não conseguiu exibir talento em Gossip Girl, coitado. Mas ele exibiu face card, ele exibiu beleza. Ok, eu posterguei falar sobre o Dano tanto quanto eu podia, mas eventualmente eu tinha que falar sobre ele, não é mesmo? Where is she answering? And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. Gossip Girl. Olá, eu sou a Thay, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. E se você é um inscrito retornando, seja muito bem-vindo de volta. E eu sei, eu sumi completamente sem dar notícias, mas assim, a vida, ela foi me tombando e, enfim, estamos de volta, é isso que importa agora. E eu pensei, depois de tanto tempo sem aparecer, eu não poderia voltar sem um vídeo que falasse, assim, intimamente, profundamente ao meu e aos seus corações, vocês que me acompanham aqui. Porque se você me acompanha aqui há algum tempo, você já sabe que eu gosto de falar das séries que marcaram a nossa adolescência, as séries que eu falo que nos criaram, construíram o nosso caráter que a gente é hoje. Ali, né, em séries, obviamente tô me referindo do final da década de 90, começo dos anos 2000, 2010. O grande boom, o grande ápice da era de séries teen. E se você me acompanha aqui, você também sabe que uma das séries dessa época que mais me impactaram é Gossip Girl. Provado pelo ponto de eu já ter, acho que 3 vídeos, se eu não me engano, sobre essa série, personagens dessa série aqui no canal. E assim, se você tem menos de 97 anos e tá na internet, você provavelmente já ouviu falar de Gossip Girl em algum momento da sua vida. E sim, é uma série sobre um monte de gente branca milionária enfrentando um problema. E sim, também é absolutamente icônica e divertida. E foi um marco cultural no período em que era transmitida, você gostando dela ou não. Eu era completamente obcecada por Gossip Girl na época do seu grande auge, tal como eu sou obcecada ainda agora, tanto pelos livros quanto pela série naquela época. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre as diferenças das 2 versões, o que muda na série e o livro. Se você quiser assistir, se você nunca tiver lido os livros, ou se você tiver lido os livros e nunca tiver assistido a série e quiser saber. E assim, eu não era a única pessoa que era obcecada por Gossip Girl, porque ela ainda é considerada uma das melhores séries de drama teen de todos os tempos, tá? Então, nada mais justo do que finalmente Gossip Girl ter o seu grande momento de glória aqui no canal completo. Como eu falei, fazia muito tempo que eu não trazia vídeo aqui, então se fosse pra eu retornar, eu tinha que retornar com chave de ouro, sabe? Então, hoje, esse vídeo é a nossa análise de Gossip Girl. O bom, o ruim, o icônico, o camp e o inaceitável. Mas vamos lá. Gossip Girl é um fenômeno muito engraçado como série, assim, pra mim. Porque, considerando tudo, objetivamente falando, não era pra Gossip Girl ter funcionado, não era pra Gossip Girl ter feito sucesso, não era pra Gossip Girl ter se tornado o que ela se tornou. Ela é, tipo assim, um ponto completamente fora da curva, e eu acho que é por isso que nunca mais existiu e nunca mais vai existir uma série que faça a mesma coisa que ela. Tipo, tem vários aspectos da série, pra além das bizarrices que ela tem, assim, em que ela quebra as regras todas as vezes, só que funciona. Então, eu acho que essa sorte que se enquadra também no timing que aconteceu, nunca vai se repetir de novo, inclusive o reboot de Gossip Girl, I don't know, eu não sei o que é isso. Gossip Girl começou a ser transmitida em 2007 e, de várias maneiras, aquele foi o timing perfeito. Nessa época, o mercado de televisão, a gente não tinha streaming, né? Então a gente tá falando de série, a gente tá falando de série pra TV. E o mercado televisivo teen, naquela época, focado pra infância e adolescência, ele estava muito bom, mas ele também estava muito repetitivo, muito cansativo. Existiam ali estilos de série muito similares, a galera estava refazendo o ciclo do que já estava dando certo, e estava na hora de ter alguma coisa diferente. O gênero estava precisando ser reinventado. E Gossip Girl veio e fez justamente isso. Porque aí, o estilo de série teen que você passava naquela época não era o tipo de série que mostrava adolescente maníaco por sexo, usando droga e álcool. Mas Skins tinha começado a se tornar um grande sucesso no Reino Unido. Então já tinha aberto um pouquinho a cabeça para esse mercado. Só que Skins é uma série britânica, a primeira tentativa de série original, uma série britânica, onde o público é mais aberto para assistir esse tipo de coisa, mais acostumado com temas controversos. Desde essa época estava mais acostumado com temas controversos, eu diria.
Quanto que Gossip Girl atacou o público ali mais conservador das Américas, né? Norte, Central e Sul. Então, ela, numa escala assim, bem mais diminuída que Skins, mas ainda assim, escandalizou o público ali, tanto do país original, dos Estados Unidos, quanto no Brasil, por exemplo. Era como se, tipo, de repente a gente estivesse podendo ver adolescentes usando cocaína na televisão e transando com prostitutas e adultos dormindo com adolescentes e pré-adolescentes tomando bebida alcoólica e tendo problemas de alcoolismo. Muito livremente, mas também tudo mostrado de uma maneira muito estética e glamourosa. Aquela coisa heroin chic, que não era exatamente a pegada de Skins. E eu acho que essa foi a grande sacada da série, e eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo com isso, porque o marketing de Gossip Girl era todo em cima disso quando a série saiu. E era pesado em cima da controvérsia que a série ia gerar. A série se vendia como escandalosa e tabu, e era justamente por isso que, independente se você concordasse ou gostasse com o que a série estava transmitindo ou não, você não ia resistir a assistir, porque você precisava saber o que ia acontecer. E se você era uma criança ou um pré-adolescente com um pouquinho de liberdade demais do que você poderia assistir na televisão ou na internet, como eu, você definitivamente não ia resistir a assistir. E, obviamente, ia ficar obcecada. Então, essa estratégia de mostrar Gossip Girl dessa maneira foi, assim, uma jogada de marketing brilhante, mesmo para uma época mais conservadora na TV, porque eles garantiram o interesse do público jovem com essa extrema curiosidade. E, por outro lado, também, eles não tinham uma grande preocupação se eles estavam sendo problemáticos ou não, porque esse era justamente o argumento de venda da série. Então, o comercial de Gossip Girl era tipo, sim, essa é uma série com adolescentes fazendo absolutamente tudo de errado. E você vai amar. Então, assim, resumindo, Gossip Girl foi basicamente um clássico instantâneo desde ali dos seus primeiros episódios. Talvez se você não tenha acompanhado a série na época que ela foi transmitida, talvez não. Se você não acompanhou na época que ela foi transmitida, ou pelo menos ali nos anos em que ela ainda estava no ar, você não vai conseguir conceber o impacto cultural que essa série teve na cultura pop em geral. E ao redor do mundo, tá? Não tô falando aqui de uma maneira imperialista e achando que a cultura aqui dos Estados Unidos gera necessariamente impacta sempre a nossa vida, mas nesse caso é verdade que você pediu, impactou a cultura e a maneira como se faz séries teens pra sempre ao redor do mundo inteiro. Tanto que o sucesso de Gossip Girl é tão absurdo que existem várias versões internacionais. Tem Gossip Girl Tailândia, Gossip Girl China, Gossip Girl Acapulco, até Gossip Girl Turquia. E até hoje as séries continuam tentando capturar a mesma essência, o mesmo feeling que Gossip Girl teve quase 20 anos atrás, tipo Riverdale e Dynasty e Elite. Mas isso, independente se você considera esses exemplos boas séries ou não, eles falham em captar a mesma essência que Gossip Girl tem. Nunca se conseguiu se copiar da mesma maneira. Mas então, se você não assistiu, se você assistiu há muitos anos e não se relembra sobre o que era exatamente Gossip Girl. Where is she? And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. Gossip Girl. Era ali sobre um grupo de jovens adolescentes bilionários vencendo os grandes obstáculos de suas vidas, difíceis vidas, e tomando todas as decisões horríveis e erradas possíveis, enquanto eles se presenteavam com luxo, drogas, sexo, disputavam poder. Só que tudo isso enquanto eram constantemente observados, vigiados por uma presença, uma blogueira, que expunha todos os segredos das vidas deles, chamada Gossip Girl, Garota da Fofoca. Garota da Fofoca ficou muito ruim. Eu sempre vou me referir como Gossip Girl. Garota da Fofoca me lembra a série Rainha da Fofoca da Meg Caboclo, que eu também era obcecada. Assim, na série, quando começa, esse grupo que é ali da elite socialite de Nova York parecia estar indo tudo bem, apesar da Gossip Girl já estar ali expondo os segredos deles, até que uma menina desse grupo que havia ido embora, sumido misteriosamente para um colégio particular no interior, volta. A grande it girl do grupo, a Queen Bee, a garota mais popular da escola, que todo mundo queria ser, Serena van der Woodsen. Que eu tentei me inspirar um pouco no meu cabelo hoje, mas... E aí que a história fica muito boa, porque Serena havia sumido misteriosamente, passado um ano escondida, de repente volta do nada. A premissa da série é muito básica. São adolescentes ricos fazendo merda, blá, blá, blá. Mas quando você adiciona esse conflito da Serena, por que ela foi embora, por que ela voltou, o que tá acontecendo, o que ela quer,
é aí que o público se interessa em acompanhar a história, porque a presença dela ali muda tudo. E é aí que você pode tornar a história de Gossip Girl interessante. Quem é a Serena? Por que ela foi embora? Por que ela voltou? Por que todo mundo tá tão abalado com a volta dela? Por que a presença dela é tão importante, causa esse impacto todo ali naquele microcosmos? Já que é ela que causa todo o reboliço que inicia a série, vamos começar falando sobre a Serena. Where she be answering? And who am I? That's a secret I'll never tell. You know you love me. XO. A Serena é a fonte principal da série quando ela começa. Você não precisa gostar dela, isso é um fato. Discordar é burrice. E assim, pra mim, na primeira temporada, a Serena é uma ótima personagem. Ótima. Eu adoro a Serena na primeira temporada da série. Ela é aquele tipo alma adolescente torturada, sabe? Ela é muito sofrida e no fundo você sabe que alguma coisa muito ruim aconteceu com ela que despertou um desejo de mudança muito grande. E a série ali nesse começo desenvolve muito bem essa dúvida. O que aconteceu com a Serena? E isso torna ela uma personagem muito fascinante de assistir, esse processo dela ali. E, apesar desse mistério não ser o tema central que carrega a série, e talvez por não ser, justamente por isso que é tão bom, porque ele adiciona um tempero interessante, mas ele não tira a atenção dos outros personagens. A gente sabe que a Serena costumava ser uma pessoa completamente diferente, ela era irresponsável, inconsequente, ela era a que tinha o pior comportamento ali dentro do grupo e por várias vezes a série faz uma alusão até que ela teria problemas com alcoolismo e dependência de drogas. Ela era o estereótipo perfeito da menina privilegiada, rica, mimada, que só pensa em si. Mas quando ela retorna, quando a série inicia, ela tá lutando muito pra ser diferente. E o que eu gosto muito, que eu acho muito legal de observar, é como é muito perceptível que, apesar dela estar lutando contra essa reputação que ela tem e pra se provar mudada, a gente vê como, em vários momentos, os impulsos dela fazem ela cometer os mesmos erros de novo, né? Erros que ela já cometeu no passado, coisas que ela não quer mais fazer de novo. Então, eu acho muito legal como isso sempre assombra ela, como é difícil. E principalmente como ela tem muita dificuldade em convencer as pessoas que de fato ela mudou. Ninguém acredita nela, ninguém acha que é possível ela mudar. Até mesmo porque ninguém sabe o que é que incitou essa mudança. Então, quando ela volta, todo mundo só espera que ela vai ter um comportamento pior do que ela já tinha antes. A série também faz um ótimo trabalho na primeira temporada em mostrar como essa imagem de T-Girl, de Queen Bee, de dona do colégio, que ela tinha construído antes, não era algo que era fácil para ela conviver com, sabe? Era como, agora que ela quer ser diferente, é como uma mancha negra no passado dela, como uma nuvem que persegue ela. E como isso é difícil de tirar quando é algo que ela não quer mais se associar. E tudo isso, toda essa mudança, esse projeto de mostrar que ela é uma pessoa diferente e tal, também está muito associado a ela se apaixonar pelo Dan. Porque ela conhece e se apaixona por esse cara que é completamente fora do círculo social dela. Completamente entre aspas, porque ele é pobre, ele só não é bilionário, e ele estuda no mesmo colégio que ela ali, o grupo dela ali, apesar de ser bolsista. Mas enfim, ele é completamente diferente do mundo que ela vem, ele é a representação do contrário de tudo que ela é e do que ela foi criada, e ele é a representação do que ela quer ser, da mudança que ela quer ser, ver em si mesma. O caminho que ela quer seguir, mas ninguém acredita que ela vai conseguir seguir. Então, ao mesmo tempo que ela também tem que se provar por causa do passado, ele meio que é uma luz no fim do túnel e uma esperança, porque como ele não tem essa história do passado com ela, ele é o único que a enxerga como essa pessoa nova e mudada. Porém, o conflito é também que quanto mais tempo eles passam juntos, quanto mais ele se aproxima dela, mais ele se aproxima desse mundo dela. E, portanto, ele fica cada vez mais perto e vulnerável ao que ela costumava ser, porque, como eu falei, ela ainda tem alguns impulsos, ela ainda tem os mesmos impulsos e ela ainda recomete os erros. E é isso que causa o desequilíbrio dramático entre os dois, e é isso que torna essa temporada tão boa. Primeiro, a série te faz acreditar que a Serena fugiu porque ela dormiu com o namorado da Blair, o Nate, namorado da melhor amiga dela. Mas conforme a temporada vai se desenrolando, você percebe que não. Alguma coisa pior aconteceu. Tem um outro segredo que a Serena tá escondendo. E ela prefere que as pessoas acreditem que ela foi embora porque ela dormiu com o Nate. E a descoberta no final do porquê é
perfeita, deliciosa. Descobri que, na verdade, ela fugiu porque achava que tinha matado alguém de overdose. Um excelente plot twist. Sobretudo como é carregado através da personagem da Georgina, que na primeira temporada é maravilhosa. A construção ali do medo da Georgina, da reputação dela foi exímia, e ela era a antagonista perfeita para essa ideia de arrependimento e mudança que a Serena carregava. O grande problema com a personagem da Serena é que, assim que essa narrativa, que essa storyline acaba na primeira temporada, a personagem acaba. Os roteiristas não faziam a menor ideia do que fazer com ela. Então ela vira uma personagem superficial, básica, consequentemente chata de assistir, e a função dela daí pro final da série é só se apaixonar por caras que ela encontra na rua, eventualmente, e fugir com eles de forma dramática e depois terminar o relacionamento de forma dramática. Até o relacionamento dela com o Larry, que é o irmão dela, que era tão importante no começo da série, tão importante que ele é a razão pela qual ela volta, apesar de tudo o que aconteceu, é deixado de lado e, tipo, perde o significado. E é muito triste, me irrita muito, porque a escrita dessa personagem na primeira temporada é muito inteligente. Mas todo o desenvolvimento que ela tem vai por água abaixo. Ela nunca cresce. E apesar de ele continuar tentando te convencer, te forçar que a Serena é tão legal quanto ela era na primeira temporada, você não compra, porque ela nunca sofre de retaliação por nada que acontece depois, sabe? Então não dá pra acreditar que ela ainda é aquela pessoa que quer mudar e ser diferente. E o que é muito louco pra mim é que ela vai de personagem central no começo da série, tipo, sem a existência da Serena na primeira temporada não acontece, pra uma personagem que, apesar de participar do elenco principal, não adiciona peso e relevância pra nada do que acontece na história depois ali da terceira temporada em diante. Ela não interfere na narrativa de forma significativa alguma. Tipo, tá, às vezes ela é usada como um plot device, mas tipo, se não fosse ela, poderia ser qualquer outro. A presença dela dali da metade da segunda temporada, terceira pra frente, não contribui mais pra história, ela só tá ali. No fim, a Serena só sobreviveu e só continua dando pra assistir ela porque ela é carregada pelo carisma natural que a Blake Lively tinha interpretando ela. Você gosta da atuação dela ou não? A Blake Lively nasceu pra interpretar esse personagem. E aí, falando de outra personagem que é carregada pelo talento da atuação da atriz, vamos pra Blair. And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. Quando a Serena é descentralizada, né, da série, quem toma o posto é a Blair. E não foi uma ideia ruim. Funciona. Não é um exagero dizer que a Blair é a melhor personagem dessa série. É a personagem melhor construída, na minha opinião. Efetivamente falando, isso não é uma questão de gosto, de preferência por personagem ou não. Ela simplesmente foi melhor trabalhada. Mas isso também não significa que ela foi bem desenvolvida em todas as temporadas, tá? Calma, a Blair tem o seu grande declínio. O que eu acho muito, muito legal na Blair é que quando a série começa, ela já foi criada para ser o mais detestável possível. A Blair é uma pessoa, no caso, terrível. Mas ela sabe disso. Ela, na verdade, gosta disso sobre si mesma. Ela é malvada, mimada, manipuladora, egoísta, e se alguém tentar impedir ela de fazer alguma coisa, ela vai destruir a vida dessa pessoa. Com um sorriso no rosto. Não tem absolutamente nenhum escrúpulo, nem limite. E por causa disso, brincar com a vida das pessoas é meio que um hobby pra ela, porque ela não enxerga as pessoas como seres humanos, ela enxerga as pessoas como fantoches ali na peça da vida que ela comanda. Mas é justamente tudo isso que torna a personagem tão boa de assistir. É divertido, é muito legal. No começo, na primeira temporada, a Serena tinha ido embora, então a Blair ocupou o posto de Queen Bee. Ela é a rainha má, ela é a dona do colégio, ela governa com um punho de ferro. Só que tem muita lógica por trás dessa persona dela. A Blair tem uma obsessão doentia por controle. E ela só se sente validada como pessoa se ela tiver numa situação de poder. Então, por isso, ela usa as pessoas como fantoche e trata todo mundo como servos, como escravos dela. Isso faz com que ela se sinta poderosa, isso faz com que ela se sinta no controle. Porém, se por algum motivo ela sentir que ela perdeu o controle da situação, em resposta ela toma uma atitude completamente drástica e extrema pra mexer a situação e ficar no topo de novo. Ela afasta as pessoas, ela faz birra como uma criança de 5 anos. Só que quanto mais você vai aprendendo sobre ela ao longo da temporada, mais o comportamento dela vai fazendo sentido. Porque
ela é uma personagem com várias camadas. A gente descobre que por baixo de toda essa fachada, ela na verdade é uma pessoa super, hiper, mega insegura, com baixíssima autoestima, com problemas de uma necessidade doentia, patológica de aprovação constante, né? E grande parte, se não todo, esse comportamento maldoso dela é sustentado e incentivado por essa extrema insegurança. A única maneira que ela sabe lidar com isso é sorrindo com os outros. Ela só sabe lidar com o fato dela não se achar boa o suficiente, fazendo outra pessoa não se sentir boa o suficiente. Ela tá sempre preocupada em que ela não é boa o suficiente pra mãe, ela tá sempre com ciúmes da Serena, com medo de viver a sombra dela, ela tá sempre se sentindo abandonada porque o pai foi embora depois do divórcio, tá sempre se agarrando ao Nate também pra preencher esse vazio. Além disso também, quando a série começa, a Serena também a abandonou sem explicação alguma, né? Era a melhor amiga dela. Então isso incita mais ainda esses problemas de abandono que ela tem. O negócio que ao longo da primeira temporada mostra muito bem que, por baixo de toda essa camada de poder, status e popularidade, a Blair, na verdade, é uma pessoa completamente sozinha. Porque ela não confia em ninguém. Ela não baixa a corda pra ninguém. E ela tá constantemente sofrendo. Ela é muito triste, muito deprimida. O status de rainha na escola, na alta sociedade teen de Nova York, é só isso, um status, é só uma fachada, é só uma máscara que ela usa. É algo que ela criou pra se sentir no controle da própria vida. Ou seja, os privilégios e o poder que ela tem são seu mecanismo de defesa. E isso tudo é maravilhoso e torna a Blair uma incrível personagem, a melhor da série de se assistir. Ela é perfeita na primeira temporada e ainda boa na segunda. Mas, quando os roteiristas perceberam que o público gostava muito da dinâmica romântica entre a Blair e o Chuck, que existia muita química entre os dois personagens, os dois atores, os roteiristas acabaram se perdendo nessa trama também. E aí, a partir daí, ela só tem desenvolvimento narrativo quando dizendo respeito, quando ligado ao plot romântico dela com o Chuck. Nunca quando desassociado dele. Quando não tem a ver com o Chuck, a Blair vira uma caricatura da própria personagem. No meio da série pra frente, a Blair é a mesma bully, a mesma pessoa má, só que sem razão alguma, não tem mais camada, como a gente destrinchou até aqui. Não é mais uma fachada, não é mais uma defesa, não tem ponto algum. Ela só é ruim porque ela é ruim. E isso tira toda a graça da personagem. Ela fica superficial e chata, tal como a Serena. Toda a complexidade que ela tinha vai se decaindo ali por volta da terceira temporada. E ela fica super repetitiva e, sinceramente, se não fosse a grande atuação da Little Messer, impecável, carregando a Blair nas costas, ela não teria se tornado o ícone que ela se tornou. Absolutamente não teria se outra pessoa tivesse interpretado ela. E bom, já que, na minha humilde opinião, o declínio da Blair é por causa do Chuck, vamos falar sobre ele agora. And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. O Chuck como personagem é uma das anomalias bem específicas de Gossip Girl. Porque na primeira temporada ele é bem detalhadamente, explicitamente mostrado como uma pessoa ruim. Ele é representado como uma pessoa ruim, como um vilão antagonista. E eu nem preciso lembrar aqui das ações dele como tentar violentar sexualmente a Jenny e a Serena no episódio piloto, no primeiro episódio da série. Isso já era, isso não foi uma decisão aleatória, que não era para ter impacto nenhum na série, foi uma decisão bem específica que eles tomaram para mostrá-lo como uma pessoa mau caráter. Eu acho que a ideia era fazer dele uma pessoa irredimível, sabe? Ele seria sempre o vilão da história que tá ali e faz parte do grupo e tal, mas que não é bom, não é pra ser bom. Ele era pra ser um babaca arrogante mesmo, egocêntrico e nojento. Tem muito poder e faz o que ele quer porque ele tem dinheiro. Eu acho que ele é pra servir esse estereótipo de gente que existe. Ele não tem a menor intenção de se tornar uma pessoa melhor porque ele nunca ia sofrer retaliação por nada que ele faz, porque ele é um homem branco bilionário. O mundo dele não é necessário ele ser responsável pelas suas próprias ações, não existe ele sofrer retaliação por nada. Só que eu acho que ninguém previu que se tornaria o personagem masculino preferido do público. Acho que ninguém esperava. E por que eu acredito piamente nisso tudo que eu falei, que era o que eles achavam pro personagem do Chuck? Porque o plot da Blair ter perdido a virgindade com ele só faz sentido se a gente acredita nisso. Só faz sentido assim, só tem impacto na série, só tem impacto a acontecer
se a gente acredita nisso, que o Chuck foi criado pra ser ruim e irredimível. Por quê? Porque ela perder a virgindade com uma pessoa assim só tem apelo justamente por ele ser assim. Ele era a pior pessoa com a qual ela poderia fazer isso. É pra mostrar o impacto de uma terrível escolha dela. E funciona super bem. O que eu acho que ninguém contava era que existia uma química impecável entre os dois. Isso é tangível saindo da tela. E acabou deixando os adolescentes obcecados. Então, obviamente, deixa adolescentes obcecados, cria um grande boom público na série, eles vão investir naquilo que tá chamando atenção. E eles acabam virando o foco romântico da série. E aí, por causa disso, você vê um esforço nítido, óbvio, ridículo, da série tentando redimir o Chuck. Um personagem que era pra ser irredimível. E é tão óbvio, tão na cara que eles queriam um arco de redenção pra tornar ele um personagem melhor. Cara, por quem o público pudesse sentir empatia, né? Tentar esquecer as barbaridades que ele faz na primeira temporada. Que chega a ser engraçado, porque é um tipo assim, muito na sua cara. Tipo, de repente a mãe dele morreu. Sendo que na primeira temporada a mãe dele tá viva. De repente o pai dele morre num trágico acidente de carro. Aí ele perde toda a herança dele. Tipo, eles fazem de tudo pra tornar ele uma vítima pra você. Não pra justificar, porque eu acho que não tinha como, mas pra fazer você tentar esquecer coisas horríveis que ele fez e ficar com pena dele. E aí não ficar tão ruim ele ser o par romântico da série. É botar ele num papel de anti-herói mocinho, porque ele ainda faz muitas coisas horríveis depois disso, mas a gente tem que dar a César o que de César funciona. Tudo isso que eles fazem. Apesar de tão óbvio, né, cara? Funciona. A gente compra, sim, essa ideia de que ele é uma alma torturada, ele é amargurado, ele é sofrido. Eu não consigo hoje, como adulta, esquecer que ele era um predador atacador de mulheres antes, acho que é indesculpável. Mas mais nova, acompanhando, é claro que a lobotomia funcionou comigo. Porque eles executaram perfeitamente esse desenvolvimento de esquisito predador pra sofrer do anti-herói. É um personagem moralmente dúbio. Ele é moralmente dúbio, mas ele tem um coração bom. Você compra isso se você não fizer uma análise profunda da série, como eu costumo fazer. E aí, ele se tornou um dos personagens mais amados de todos os tempos. Realmente, ele é o único personagem masculino que é desenvolvido depois disso, porque os outros não são para além da segunda temporada. O que acaba tornando ele um dos personagens mais interessantes da série. Eu também não acho que ele teria sido esse sucesso todo não fosse pela atuação do Ed Westwick, que interpretou o Chuck, porque ele incorporou mesmo esse personagem de uma maneira que ninguém, eu acho, seria capaz. Em qualquer outra pessoa seria cringe, daria vergonha alheia, mas nele funciona de uma forma que é bizarra. E talvez seja porque o Ed Westwick é o Chuck Bass na vida real. Não, Where is she answering? And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. E bom, infelizmente o trecho do outro par romântico, o Nate, acaba sendo muito rápido porque não é como se a gente tivesse muita coisa a dizer sobre o Nate. Eles não nos dão muita coisa pra trabalhar com o Nate. E o chato é que não é porque ele é um personagem ruim. No livro ele é. Na série no começo nem tanto. E também não é por causa da atuação do Chase Crawford, que é bizarro ver o ator que ele se tornou hoje, porque ele em Gossip Girl é muito ruim. Mas eu nem sei se é por culpa dele ou se é porque realmente não tinham algo bom pra trabalhar. Mas ele não conseguiu exibir talento em Gossip Girl, coitado. Mas ele exibiu face card, ele exibiu beleza. Na primeira temporada, o Nate, eu diria, era o mais agradável, o mais relacionável do grupo. Ele não era exatamente feliz. Ele aproveitava o estilo de vida luxuoso que ele tinha, mas ele era o único que tinha um pouco de culpa, talvez. E porque ele também se sentia muito perdido em comparação aos outros amigos. Ele nunca teve muita escolha e sempre foi muito empurrado pela família sobre o que ele tinha que fazer. É muito preso ali nas suas circunstâncias. E é como se ele fosse um prisioneiro do seu próprio privilégio. É claro que, ai, coitadinho, meu Deus, não sei. Mas sim, ele não faz a menor ideia do que ele quer fazer com a vida dele, das coisas mais simples até as escolhas mais difíceis, e ele passa a impressão de que viveu a vida sempre em piloto automático, só indo, sabe? E você acaba meio que sentindo pena dele, porque ele é bom, ele não tem um coração ruim, sabe? E ele é o único que trata ali as pessoas que não são desse meio como gente, como ser humano. Ele é Serena. Só que o mundo dele meio que desmorona quando ele descobre que o pai, na verdade, é viciado em drogas e tá ali prestes a ser preso por crimes de colarinho branco. Então, o conflito dele ali na primeira temporada, além do conflito dele com
a paixão secreta dele pela Serena e se ele deve ficar com a Blair ou não, é essa questão de ele deve proteger a família, seguir ali todas as regrinhas que ele foi ensinado a seguir desde que era criança, ou ele deve fazer a coisa certa. E é legal que ele acaba forçando o pai meio que a ser preso pra ele poder ir pra rehab, fazer a reabilitação e tal. E isso é um momento interessante porque mostra ali o verdadeiro caráter do Nate. Ele vai contra tudo que ele acreditava pra fazer a coisa certa. Só que ele também não foge da maldição pós-primeira temporada. Depois dela ali, da segunda pra frente, os criadores também ficaram muito perdidinhos no que fazer com o Nate. E ele ali acaba virando um gigolão bimbo. Só foram empurrando ele com a barriga, botando ele pra ter casos com as mulheres mais absurdas possíveis, tanto muito mais velhas quanto muito mais novas. E ele vira uma decoração na série. Ele é um abajur na série. Só tá ali sendo bonito. Só tá ali fazendo figuração. Ele não adiciona, interfere em absolutamente nada na história da segunda temporada. Eu não sei como mantiveram ele até o final. And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. Ai, a Jenny. Eu sei que muita gente odeia a Jenny. Eu não odeio Jenny Humphrey, ok? Entendo os pontos de algumas pessoas, mas eu não consigo enxergá-la como essa grande vilã que todo mundo vê. E que a série queria que ela fosse. Tá? De propósito. Desculpa, eu não consigo. Pra mim, a Jenny era uma personagem cheia de potencial que foi bem trabalhada, mas depois de um certo ponto mal aproveitada. Em detrimento de outros personagens da série que o público considerava mais popular. E, portanto, os produtores consideraram mais importantes. Como, por exemplo, a Blair. O ponto da Jenny ali é justamente mostrar o que acontece quando você se deixa consumir pela sua ambição. Eu acho que ela cumpre esse propósito muito bem. Quando a gente conhece a Jenny, ela é essa menina adorável e super inocente, com um grande sonho de se tornar estilista e muito talento. Só que quando ela consegue uma entrada para esse mundinho cheio de privilégio e oportunidade para ela se tornar essa grande estilista, ela acaba ficando cada vez mais obcecada por poder. E ela não consegue se conformar com o fato de que existem pessoas consideravelmente menos talentosas e esforçadas que ela, que sempre vão passar à sua frente por causa do status social, reputação, dinheiro e relevância. O que é uma revolta válida. Só que a limitação do dinheiro e status social a deixam doida. Então, quando ela consegue um pouquinho de reconhecimento por causa do talento dela, ela acaba sendo consumida por isso e perdendo o controle. Ela quer que tudo aconteça naquele momento, ela não tem paciência de construir um legado, de construir o seu sucesso. Ela quer agora porque ela sabe que ela tem talento e ela acha que porque ela tem talento ela merece agora. Merece reconhecimento instantâneo. E não é assim que a vida funciona. Mas, ao mesmo tempo, é um pensamento muito natural e relacionável de adolescente. Inclusive, a série acaba, talvez não intencionalmente, mas mostrando como essa mentalidade que era super popular dessa época, de um feminismo girl boys, sabe? De você ser empreendedora e fazer o seu próprio sucesso e só trabalhar incansavelmente enquanto eles dormem, até nada menos que a riqueza, não é uma mentalidade boa, não é uma mentalidade saudável. É muito realista como a saúde mental dela vai se deteriorando quanto mais ela vai seguindo dentro desse caminho. E o desejo incansável da Jenny de alcançar o sucesso, além de ser uma característica super interessante da personagem, é justamente o que torna ela uma rival à altura para Blair. Apesar de todo mundo subestimar a Jenny, ela consegue provar que ela bate de frente com ele, sim. E tudo bem, a Jenny faz uma série de coisas estúpidas que faz as pessoas não gostarem dela. E sim, eu concordo que ela faz uma coisa estúpida e ela é irritante em vários momentos. Só que ela não faz coisas que são tão piores do que um monte de outros personagens da série pra ela receber o ódio que ela recebe. Na real, ela é uma das menos problemáticas que tem ali. E pra mim, as pessoas só pegaram esse ódio indiscriminado dela porque havia um esforço real dentro da sala de roteiro pra torná-la vilã, pra torná-la odiada. Porque eles não gostavam da atriz, eles não gostavam da Taylor Momsen. Vanessa, obrigatória, a única personagem não branca da série, que precisava ser negligenciada e tornada vilã. Ela não tinha nenhum propósito ali, a não ser irritante e fazer você ter ódio por ela. E quando ela desaparece, honestamente, ninguém nem percebe. And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO.
Ok, eu posterguei falar sobre o Dan tanto quanto eu podia, mas eventualmente eu tinha que falar sobre ele, não é mesmo? Me dói admitir, porque eu detesto, né? Que no começo da série ele era um bom personagem sim, tá? Porque eles fizeram um ótimo ponto em torná-lo amigável, legal, apesar dele ter defeitos. Ele era julgador demais dos outros e muitas vezes um pouco explosivo, um pouco impulsivo nas reações dele, mas ele, no fim, era um cara bondoso. Ele só queria um espaço nesse grupinho que ele claramente não pertencia porque ele estava apaixonado por essa garota, que ele era fascinado. E eu acho que essa ideia de nós somos de mundos completamente diferentes, meio Romeo e Julieta dele e da Serena, é maravilhosa. É assim, spice perfeito de romance. Funciona super bem ali no começo da série. O problema do Dan é que o conceito dele se tornar tudo aquilo que ele odiava no começo é bom, é ótimo. Pra mim, uma ideia do personagem regredir é tão interessante quanto ele progredir. Não deixa de ser desenvolvimento, pra trás ou pra frente. Só que eles não executaram bem esse conceito. Não acho que foi de propósito. Não acho que foi intencional, porque é muito mal feito. Eu acho que eles só foram escrevendo o Dan cada vez mais como um babaca. E no fim acabou resultando que ele era um babaca que se tornou tudo aquilo que ele jurou odiar. Mas foi meio que sem querer. Todo o relacionamento que ele tem é arruinado da segunda temporada, do meio da segunda temporada, da terceira em diante. Com o pai, com a irmã, com a Serena, com a Vanessa, com toda a namorada que ele tem, com o Nate, que acaba se tornando amigo dele. No fim, na quinta temporada, ele é o vilão da história. Nem preciso dizer como não faz sentido ele ser Gossip Girl, porque não faz. Todo mundo sabe que Gossip Girl era pra ser o Eric, mas tanto o público na época já tinha descoberto isso, já discutia muito isso nos fóruns, como o que foi, né, o martelo final no caixão, na época o The New York Times, se eu não me engano, publicou uma matéria falando da teoria de que o Eric seria Gossip Girl, estragou toda a surpresa, e aí os roteiristas surtaram e não quiseram botar mais ele como um Eric, tiveram que inventar alguém. Só que eles poderiam ter escolhido qualquer pessoa, escolher o Dan, uma ideia tão estúpida, tão burra, não revelar. Gossip Girl ser uma ideia muito melhor, deixar dúbio, ou até nem reconhecer a existência da necessidade de revelar Gossip Girl, deixar no ar. Enfim, nem tocar no assunto. Seria tão melhor. Qualquer coisa seria melhor do que o Dan ser Gossip Girl. Porque tem tantos, mas tantos buracos nessa resolução que parece um plot de PLL. O Dan vai se tornar um Dan babaca, que é o que ele já tinha virado ali, a um psicopata. Se o Dan era Gossip Girl, ele é um psicopata. Porque Gossip Girl arruinou a vida dele, da irmã dele, da família dele, das pessoas que ele amava em várias situações. Por quê? E é tão bizarro, mas é tão bizarro, tão fora da casinha. É quase que como se a gente, como público, não aceitasse como evento canônico. Que tem várias entrevistas dos atores da série, tanto o Pam Badley, que interpretou o Dan, como vários outros falando que não aceitam ele ser Gossip Girl porque não faz sentido, porque não casa. E é muito bom o vídeo falando disso. É hilário pra mim. Só que é pior, porque não só eles cometeram esse erro completamente estúpido, como eles escrevem na série como se não fossem nada demais. Quando revela que o Dan é Gossip Girl, uma pessoa que destruiu a vida de todo mundo por 7 anos, ninguém liga. Ninguém liga. Acontece nada. Não acontece absolutamente nada. Ninguém liga. É tipo... A Serena fala que é uma prova de amor. A galera fica admirada? Tipo... O Gossip Girl é a razão pela qual a Blair e o Chuck sofrem um acidente no qual a Blair perde o bebê. Tipo... And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. Então, por fim, por mais que eu odeie admitir, porque eu absolutamente amo reassistir essa série. Eu acho icônica e eu acho camp, e eu acho um marco cultural na cultura pop e na minha história de vida e no nosso crescimento como públicos de série. Gossip Girl definiu toda uma geração e nunca conseguiu ser reproduzida da autora. Mas eu tenho que admitir que ela tem uma primeira temporada incrível, quase perfeita. E depois, da segunda em diante, ela decai drasticamente e nunca se recupera. Até ficar horrível. A sexta temporada é quase que algo
que eu tento fingir que não existe, e a 5ª temporada é horrível. A primeira temporada de Gossip Girl é muito autoconsciente. Ela não é uma obra-prima, uma série maravilhosa, meu Deus, merecedora de vários Emmys e premiações. Mas ela é muito boa no que ela se propõe a fazer. Ela entende do que ela se trata. Apesar da estética e fotografia mostrar a vida daqueles adolescentes como festiva e glamurosa e incrível, ela não romantizava bilionários. Ela meio que, na verdade, fazia uma sátira disso. Porque todo mundo ali é infeliz. É triste e deprimido. Ela é tipo uma prévia Teen White Lotus. E é por isso que o Dan funciona tão bem no começo da série, porque a gente vai descobrindo esse mundo que, a princípio, parece tão bom pelo ponto de vista dele. E quanto mais ele conhece, mais ele vai vendo que tudo é grotesco por dentro. Tudo é ridículo. Você vê a realidade feia e escandalosa por detrás dessa imagem imaculada do 1%. Tudo é falso, tudo é superficial, tudo é corrompido. Então, no final das contas, não é apelativo, é triste. Você sente pena deles. No fundo, só enfatiza o quanto, na verdade, você não gostaria de ter essa vida. Ela não vale a pena. E aí, o que mudou dali pra frente? Por que a temporada é tão bem executada e o restante não? Bem, o que mudou, efetivamente falando, foi que o produtor, executor-chefe da série, saiu depois da primeira temporada. Então, ela foi dessa leve novela sátira teen pra uma novela teen sexualizada. E ela acaba ficando muito repetitiva. Eles estão sempre fazendo as mesmas coisas, resolvendo os mesmos problemas. E não existe originalidade e desenvolvimento dali pra frente. É muito triste. O roteirista aqui agora, me fugiu o nome dele, mas eu vou colocar aqui na edição. Faz muita falta. E bom, é isso. Essa é a minha grande análise de Gossip Girl. Eu espero que eu tenha sido o mais elucidativa e clara possível. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que você achou. Você assistiu Gossip Girl nessa época, você assistiu Gossip Girls. E qual a sua história com essa série? Como é que você se sente sobre ela? O que você concorda ou discorda, que esse é um canal aberto pra gente continuar a discussão e falar sobre a série, que é o que é mais divertido sobre esses vídeos. E, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada vocês que me acompanham, estão aqui comigo, por terem voltado e assistido esse vídeo. Eu não planejo sumir novamente, tá? Voltamos com tudo, voltamos com garra e força, eu acredito em nós. Me ajuda vou ser bem sincera. Me ajuda a fazer com que o YouTube entregue esse vídeo, porque a gente sabe como é que ele é. Ainda mais quando a gente fica sumido um tempo. Então, rapa esse vídeo, comenta muito aqui embaixo, compartilha esse vídeo no WhatsApp com seus amigos, compartilha o vídeo compartilha o link do vídeo no Instagram e me ajuda a mandar esse vídeo para outras pessoas, pro YouTube entender que meu canal não morreu, por favorzinho, tá? E aproveita e me segue lá no Instagram também, apesar de eu ter sumido completamente aqui de lá, eu não sumi tanto, e eu também posto conteúdinhos lá, videozinhos lá, e falo muito sobre o que eu tô assistindo em tempo real, e lendo, e Thay, final de 2025, começo de 2026, vai ser uma Thay com Letterboxd, tá? Vai ser uma Thay falando sobre as mídias que tá assistindo mais, além dos livros que tá lendo. E eu tenho muitas coisas legais planejadas pra mandar, pra fazer pra lá também. Então aproveita e me segue lá, @soueuThay. Um beijo e até o próximo vídeo.